Well, good morning, everybody. Bom dia. Bom dia a todos. We're going to be thinking about Acts chapter 20 today. Nós vamos pensar um pouco sobre Atos, capítulo 20 hoje. I want you to imagine that it's Monday. Eu quero que vocês pensem que hoje seja domingo. Your pastor is feeling tired after church on Sunday. E o seu pastor está cansado depois do culto do domingo. The week lies ahead of him. Porque a semana está à frente dele. What should he do with his time? E o que ele vai fazer com o seu tempo? Emails need answering. Tem e-mails que precisam ser respondidos. The church roof needs fixing. O telhado da igreja precisa ser consertado. Sick people need visiting. Há pessoas enfermas precisando de visita. We need to go shopping. Nós precisamos fazer compras. Our desk needs clearing. A mesa precisa ser limpa. Bills need paying. Há contas para serem pagas. The photocopier needs servicing. A máquina de xerox precisa de manutenção. What should our pastor do with his time? O que o pastor vai fazer durante o seu tempo? We need to learn from good examples. Nós precisamos aprender de bons exemplos. And there is no better example than the Apostle Paul. E não há um exemplo melhor do que o do apóstolo Paulo. And in Acts chapter 20, E aqui no capítulo 20 de Atos, we see Paul calling in the Ephesian elders. nós vemos Paulo chamando os presbíteros de Éfeso. And he wants them to follow his example. E ele quer que os presbíteros sigam o seu exemplo. He wants them to follow his example and keep preaching the Bible. Ele quer que eles sigam o seu exemplo, continuando a pregar a Bíblia. He wants them to follow his example and remember Paul's warning and keep watching yourself and God's flock. Ele quer também que eles lembrem do exemplo de Paulo e cuidem de si mesmos e do rebanho de Deus. So let's read Acts 20, verse 17 to 38. Então vamos ler Atos capítulo 20, a partir do 17, versículo 17 até o versículo 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos comunicar outra coisa proveitosa, coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois,
encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. So here is the first lesson from Acts 20. E aqui está a primeira lição que aprendemos de Atos capítulo 20. Follow Paul's example and keep preaching the Bible. Sigam o exemplo de Paulo e preguem a Bíblia. Now these leaders from Ephesus knew how Paul used his time. E esses líderes de Efésios, eles sabiam como Paulo tinha usado o seu tempo. Look at verse 18. Olha aí o versículo 18. You know how I lived the whole time I was with you. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Verse 20. You know what I've been doing. Versículo 20. Verse 20, yeah. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma e de vos ensinar publicamente. Paul shared his example so the Ephesian elders could follow his example. Então Paulo falou do seu exemplo para que os presbíteros seguissem o seu exemplo. Now Paul's priority was preaching. Então a prioridade de Paulo era a pregação. Do you see verse 24? Você vê aí no versículo 24, Can you read verse 24? diz assim: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Jesus had commissioned Paul to testify to the good news of God's grace. Jesus tinha comissionado Paulo para testificar da graça de Deus. We are right to notice that we are not the Apostle Paul. Nós temos que perceber que esta comissão foi para Paulo e não para nós. But later Paul wrote to Timothy, one of the leaders of the church in Ephesus. Então Paulo depois escreve a Timóteo, que era um dos líderes da igreja em Éfeso, And he wrote to Timothy chapter 4. e ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4. And we see that the pastor is a preacher. E nós vemos que o pastor é um pregador. This is the way that we care for God's flock. E é assim que nós cuidamos do rebanho de Deus. So 2 Timothy chapter 4, preaching is a command for the pastor to obey. Então, em 2 Timóteo capítulo 4, pregação é uma ordem que o pastor tem que obedecer. In Acts chapter 20, preaching as an example for us to follow. E no capítulo 20 nós vemos que a pregação é um exemplo para nós seguirmos. So let's allow Paul's example inspire us in 4 ways. Então deixemos que o exemplo de Paulo nos inspire de 4 maneiras. Number 1, A primeira, Paul preached despite all opposition. Paulo pregou apesar de toda a oposição. In verse 19, No versículo 19, Paul was driven to tears. Paulo foi levado às lágrimas. His Jewish brothers and sisters whom he loved, Os seus irmãos e irmãs judeus que ele amava, opposed him. se opuseram a ele. And we see how it goes on that opposition was what would happen in the future. Nós vemos como a oposição ocorre no futuro. Verse 23. E no versículo 23. In every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Então, de cidade em cidade, o Espírito Santo lhe dizia que havia cadeias e tribulações. Preaching is a dangerous job. A pregação é uma tarefa perigosa. Now, in my country, I have not been punched for being a preacher.
No meu país ainda não sofri nenhuma violência por ser pregador. The only time was in the church where Nick used to preach. In Nick's last church, I preached there, and somebody said, "When I heard you, I wanted to punch you." Só na vez que eu preguei na igreja do pastor Nick, alguém me disse, olha, quando você estava pregando, deu vontade de lhe dar uma porrada. I left quite quickly. Eu saí rapidamente. Paul preached despite all opposition. Então Paulo pregou apesar de toda a oposição. Have people opposed your preaching? Alguém já se opôs à sua pregação? Well, you are in good company. Então você está em boa companhia. Even the Apostle Paul was opposed. Porque até mesmo o apóstolo Paulo enfrentou a oposição. Suffering is normal. O sofrimento é normal. Don't give up. Não desista. Don't stop preaching just because people don't like it. Não pare de pregar só porque as pessoas não gostam. Who is your boss? Quem é o seu chefe? Is it your hearer or is it God? São os seus ouvintes ou Deus? So Paul preached despite all opposition. Então Paulo pregou apesar de toda a oposição. Number 2, O número 2. Paul preached in all places. Paulo pregou em todos os lugares. So we see in verse 20, Então nós vimos aí no versículo 20, I've not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paul taught in public places. Paulo pregou em lugares públicos, He taught in synagogues. ele pregou nas sinagogas. Acts chapter 19 verse 9 says he also preached in the hall of Tyrannus. Diz aí também no capítulo 19, versículo 9, que ele pregou também num lugar que pertencia a um senhor chamado Tirano. He held daily discussions there for 2 years. Ele manteve discussões naquele lugar durante 2 anos. So we should not just preach at church on Sundays. Então nós não devemos pregar somente nas nossas igrejas aos domingos. We should preach in every public place we can find. Nós devemos pregar em todos os lugares públicos se nós pudermos. Now, in this lovely Brazilian weather, Nesse clima maravilhoso aqui do Brasil, you can preach outside very easily. vocês podem pregar lá fora, ao ar livre, muito facilmente. In England, it rains all the time. Mas na Inglaterra chove o tempo todo. So we need to find buildings to preach in. Aí a gente precisa achar um local coberto para pregar. We have organized events at our church Nós organizamos eventos na nossa igreja. where we have preached in restaurants, Nós já pregamos em restaurantes, in pubs or bars, em bares, in sports halls, sports centers. em locais de esportes. And this is good because we are going to where people are. Isso é bom porque nós vamos aonde as pessoas estão. Paul also preached and taught in people's homes. Então Paulo também pregou e ensinou nas casas das pessoas. There is something very special about sitting in somebody's home and preaching to them. Algo muito interessante em sentar na casa das pessoas e pregar. Those who are not Christians feel very comfortable there. Porque assim as pessoas que não são cristãs, elas se sentem mais à vontade. It might be that somebody who is not a Christian is nervous about coming into a church building. Porque alguém que não ainda é crente não se sente muito confortável em ir a uma igreja. So Paul preached despite all opposition. Então Paulo pregou apesar de toda a oposição. He preached in all places. Ele pregou em todos os lugares. And thirdly, Paul preached to all people. E em terceiro lugar, Paulo pregou a todas as pessoas. Verse 21. Versículo 21. I've declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paul's burning desire was for everybody to hear the good news about O Jesus. desejo de Paulo era que todas as pessoas ouvissem o evangelho de Jesus Cristo. But he also said that he wanted to go to Jerusalem, verse 22. Mas no versículo 22 diz também que ele queria ir a Jerusalém. That same spirit of Pentecost drove him to reach everybody, everywhere. O mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecoste
fez com que ele pregasse para todas as pessoas, em todos os lugares. So as you think about your church, Enquanto você pensar sobre a sua igreja, are there people around your church and where you live e há pessoas ao redor da sua igreja, onde você mora, who you are not preaching to? a quem você ainda não está pregando? Are there groups of people? Há grupo de pessoas Do you need to break boundaries and reach them? e que precisamos romper as barreiras para alcançá-los. Perhaps there is one group you can think about as a church that you need to try and reach. Talvez tenha um grupo que você, como igreja, comece a pensar de uma maneira para alcançá-los. Can you send some people to live in an area where those people live? Talvez você possa enviar pessoas para esse lugar onde essas pessoas moram. The spirit of Acts chapter 1 verse 8 is to continue in our churches. O Espírito Santo, o Espírito de Atos 1:8 deve continuar a mover as nossas igrejas. Paul preached to all people. Paulo pregou para todas as pessoas. Number 4, E o número 4, Paul preached using all scripture. Paulo pregou usando toda a Escritura. Look at verses 26 and 7. Olhem aí os versículos 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. What does it mean to be innocent of blood? O que significa ser inocente do sangue? This phrase comes from Ezekiel chapter 33 verses 7 to 9. Essa expressão vem de Ezequiel 33, 7 a 9. The Lord says that Ezekiel should warn people of judgment. Deus fala a Ezequiel para que ele admoeste as pessoas sobre um futuro juízo. Ezekiel should urge them to turn from their sin and be saved. E Ezequiel deveria fazer com que eles se arrependessem dos seus pecados e fossem salvos. If Ezekiel does this, he is innocent of their blood. Então, se Ezequiel fizesse isso, ele estaria inocente do sangue dessas pessoas. If Ezekiel doesn't do this, E se ele não fizesse isso, he is responsible for not telling them. ele seria responsável por não lhes falar. Paul uses this language twice in Acts, here in Acts chapter 20. Paulo usa essa linguagem, essa expressão aqui em Atos 20. What makes him innocent of the blood of his hearers? O que o torna inocente do sangue dos seus ouvintes. It's verse 27. No versículo 27. I've not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Our Lord Jesus Christ wants us to teach the whole will of God. Jesus Cristo quer que nós preguemos todo o desígnio de Deus. This is the whole Bible, Isso significa a Bíblia toda, the message of the whole Bible. a mensagem da Bíblia toda. This includes bad news and good news. Isso inclui a boa notícia ou as más notícias. The bad news of sin, judgment, hell. A má notícia do pecado, do juízo, do inferno. The good news of God's forgiveness and heaven. Mas também a boa notícia do perdão de Deus e do céu. If we keep preaching the Bible faithfully, we are innocent of the blood of those who hear us. Se nós continuarmos pregando a Bíblia fielmente, nós seremos inocentes daqueles que nos ouvem. We have done our job. Nós teremos realizado o nosso trabalho. We cannot make them become Christians. Nós não podemos fazer com que eles se tornem crentes. Only God, the Holy Spirit, can do that. Apenas Deus, o Espírito Santo, pode fazer isso. But Jesus wants us to be faithful in teaching the whole counsel of God. Mas Jesus Cristo quer que sejamos fiéis ao pregar todo o desígnio de Deus. I am tempted to leave out difficult parts of the Bible. Eu sou tentado muitas vezes deixar as partes difíceis da Bíblia. If it was just my choice, I would only give positive messages. Se fosse minha escolha, eu daria apenas mensagens positivas. What stops me from doing this is to give God the microphone. Mas o que me faz evitar isso é dar a Deus o microfone. In other words, to do expository preaching. De uma outra maneira, seria pregar expositivamente.
to teach you the whole counsel of God. e pregar todo o desígnio de Deus. To do this even when I'm doing evangelism. Fazer isso até quando estamos evangelizando. Paul says to Timothy in 2 Timothy chapter 3, E Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, all scripture is able to make us wise for salvation through que faith in toda a Christ. Escritura é capaz de tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo. We can teach all parts of the Bible to give the same message. Nós podemos usar toda a Escritura para ensinar a mesma mensagem. If your hearers and your friends and your family died tonight, Se os seus ouvintes, os seus amigos, sua família morrerem hoje, could they say to God, eles poderiam dizer a Deus: he or she did not warn me about judgment. ele ou ela não me disseram nada sobre o juízo. He or she didn't tell me the good news about Jesus. Ele ou ela não me falaram nada das boas notícias, das boas novas de Jesus. I know where I live, I am not innocent of the blood of the people around me. Eu sei que onde eu vivo, eu estou inocente do sangue daqueles que moram ao meu redor. I have a big task to tell many people about Jesus, Eu tenho where God has put me. Eu tenho esse grande esforço de pregar Jesus aonde as pessoas estão ao redor de mim. We saw in Acts 17 that God knows where he has placed us to live. Então, a gente vê, a partir do capítulo 17, que Deus sabe onde Ele nos colocou para vivermos. Acts chapter 17 verse 26, Em Atos 17, versículo 26, God has put us in the right place at the right time. Deus nos colocou no lugar certo e no tempo certo. Where you live and where you work is no mistake. Onde você mora, onde você trabalha, não é coincidência. God has put you there so people can find out about God. Deus lhe colocou lá para que as pessoas descubram as coisas de Deus. You are the most important person your friend or colleague or neighbor knows. Você é a pessoa mais importante que seus amigos, seus colegas de trabalho conhecem. Because you know Jesus and have the message of the gospel. Porque você conhece a Jesus e tem a mensagem do Evangelho. So Paul preached using all scripture. Então Paulo pregou usando toda a Escritura. We should note what Paul doesn't remind them about his time in Ephesus. What doesn't tell them about time in Ephesus? Nós devemos ver o que Paulo... When Paul was in Ephesus, Quando Paulo estava em Éfeso, turn to Acts chapter 19, você vai ver aí em Atos 19, amazing things happened. coisas maravilhosas aconteceram. Verse 6 of chapter 19. Versículo 6 do capítulo 19. You read it? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. And verses 11 and 12. No versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. These are amazing and dramatic miracles. Esses são milagres dramáticos e maravilhosos. But in Acts 20, Paul doesn't talk about them. Mas aqui em Atos 20, Paulo não fala nada sobre isso. He tells them to teach the Bible. Mas ele apenas lhes diz para pregarem a Bíblia. There is so much in Acts which is dramatic and miraculous. Há tanta coisa em Atos que é dramático, miraculoso. But we must ask the question, Mas devemos fazer a seguinte pergunta: are those things normal for us today? e essas coisas são normais para nós hoje? God can do any miracle anywhere. Deus pode fazer qualquer milagre em qualquer lugar. But here is the Apostle Paul in Acts 20 saying, keep preaching the Bible. E aqui vemos Paulo no capítulo 20 dizendo: continuem pregando a Bíblia. So if we are preachers or pastors, Se nós somos pregadores ou pastores, God wants us to preach Deus quer que preguemos and follow Paul's example. e sigamos o exemplo de Paulo. To be able to preach faithfully, Para podermos pregar fielmente, we need to work hard and struggle in preparation. nós temos que trabalhar, lutar bastante na nossa preparação.
And alongside prayer, this preparation is the most important part of the week. Juntamente com a oração, essa preparação é a coisa mais importante que devemos fazer durante a semana. So what should we do when Monday comes? Então, o que você faz quando chega a segunda-feira? We feel tired. Nós nos sentimos cansados. We feel distracted by everything. Nós nos sentimos distraídos por tudo. What I do on Mondays O que eu faço na segunda, is I start to look at the Bible passage for the next Sunday. eu começo a observar a passagem que eu vou pregar no próximo domingo. I write out the Bible passage by hand. Eu escrevo com o meu próprio punho a passagem que eu vou pregar no domingo. It slows me down. Isso faz eu me acalmar. I underline things I don't understand. E aí eu sublinho as coisas que eu não entendo. I highlight things that are surprising. E eu também destaco coisas que me surpreenderam. I look for things that are connecting with other parts of the passage. E eu procuro algumas coisas que eu posso conectar com outras passagens, com outras partes dessa passagem. These pages look like a real mess. Essa página parece uma verdadeira bagunça. But as I struggle and reflect on what the Lord is saying, Mas enquanto eu luto para refletir naquilo que o Senhor está falando, He gives me insight. Ele me dá incompreensões. But I need to start preparing early. Mas eu tenho que começar a preparar cedo. I cannot do it on Saturday night. Porque não dá para fazer isso no sábado à noite. I need to allow the Holy Spirit through the week to teach me and give me understanding. E eu preciso deixar o Espírito Santo falar comigo durante a semana e me fazer entender. I need to have these verses on my mind and my heart as I visit my people. Eu preciso ter estes versos na minha cabeça, no meu coração, enquanto eu visito as pessoas. How do I teach it to them? Como eu posso ensiná-las? So if I start on Monday, I'm always thinking about these verses during the week. E se eu começar no domingo e ficar pensando sobre esses versos durante toda a semana? We need to work hard in preparing to preach. Porque precisamos trabalhar pesado na nossa preparação. To teach the whole counsel of God is a big challenge. Pregar ou ensinar todo o desígnio de Deus é um grande desafio. But this is Paul's example for us to follow. Mas este é o exemplo de Paulo que devemos seguir. So first lesson from Acts 20, Então a primeira lição de Atos 20, follow Paul's example and keep preaching the Bible. siga o exemplo de Paulo e permaneçam pregando a Bíblia. Second lesson, A segunda lição, remember Paul's warning. lembrem da advertência de Paulo. Keep watching yourself and God's flock. Continuem cuidando de vós mesmos e do rebanho de Deus. So keep watch over yourselves as leaders. Então, cuidem de vós mesmos como líderes. I have been amazed by Brazilian drivers. Eu tenho me surpreendido com os motoristas brasileiros. I know why Ayrton Senna comes from Brazil. Eu sei que o Ayrton Senna é do Brasil. It is amazing seeing you weave through traffic, whether it's everywhere. É incrível ver vocês cortando os carros no trânsito para ir a qualquer lugar. Do you know the difference between riding a bike and driving a bus? Vocês sabem a diferença entre andar de bicicleta e dirigir um carro? If you crash your bike, you only hurt yourself. Se você bater a sua bicicleta, só você se machuca. If you crash a bus, you hurt yourself and all your passengers. Mas se você bater um ônibus, você se machuca e machuca todos os passageiros que estão com você. Preachers are like bus drivers. Os pregadores são como motoristas de ônibus. If we crash, other people get hurt too. E se nós batermos, outras pessoas também vão se machucar. That's why Paul said to Timothy, 1 Timothy 4:16, É por isso que Paulo diz a Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. watch your life and doctrine closely. Diz assim, olha por ti mesmo e pela doutrina. Persevere in them, because if you do, you will save yourself and your hearers. Persevere nisso, porque fazendo assim, você salvará a si mesmo e aos que lhe ouvem. So Acts 20, verse 28, Então, Atos 20 e 28. keep watch over yourselves. Atendei por vós. Now, Paul shares even more of his life in what he says.
Então, Paulo compartilha muito da sua vida aqui. Verses 33 and 34. Versículos 33 e 34, He was very careful not to covet money or possessions. ele fica preocupado de não cobiçar dinheiro ou posses de ninguém. We need to be careful with money as pastors. Nós devemos ter cuidado com o dinheiro como pastores. We need to be well clear of all corruption. Nós devemos ser totalmente limpos de qualquer tipo de corrupção. Do you have too much power over money in your church? Você tem muito poder sobre o dinheiro na sua igreja. In my church, I cannot write any checks and make any decisions about the bank account. Na minha igreja eu não assino nenhum cheque e também não tomo nenhuma decisão em relação à conta bancária. This saves me from corruption. Isso me evita ter algum tipo de corrupção. In my church, I do not know how much people give. E na minha igreja eu também não sei o quanto as pessoas contribuem. My treasurer tells me when people start giving and when people stop giving and when there's a big change in giving. Yeah, Ok. A tesouraria da minha igreja me diz quando as pessoas não estão contribuindo ou quando estão contribuindo, quando há uma grande mudança. But I know I could be corrupted by money if I knew the person in front of me was the main giver in the church. Talvez eu me corrompesse com dinheiro se eu soubesse quem é a pessoa que está diante de mim que está contribuindo. I know that if I'm given a gift in church, I need to share that I have been given that gift with other people, other leaders. Então, se eu receber alguma coisa da igreja, eu tenho que compartilhar isso com os outros líderes. These things are important to avoid us being corrupted. Então, essas coisas nos ajudam a evitar ser corrompidos. And Paul, instead of wanting to receive money, was generous. Então, Paulo, em vez de querer receber as coisas, ele foi generoso. Verse 35, Versículo 35. he wanted to be giving rather than receiving. Ele queria dar em vez de receber. Now, what other areas do we need to keep watch over ourselves? Então, que outras áreas da nossa vida nós devemos ter cuidado de nós mesmos? What things in your life could cause you to crash the bus? Que outras coisas na sua vida fariam com que você batesse o ônibus? Are you being godly in the way that you relate to women in the church? Você tem sido uma pessoa piedosa ao lidar com as mulheres da igreja? Are you making sure that you do not visit women alone? Você tem tomado cuidado de não visitar mulheres quando você está só? Are you forgiving those who have hurt you in the church? Você tem perdoado aqueles que têm lhe magoado na igreja? We need to be honest with one another as leaders Nós devemos ser honestos uns com os outros enquanto líderes and know our weaknesses. e conhecer as nossas fraquezas. We need to share our weaknesses Nós devemos compartilhar as nossas fraquezas and pray for each other e orar uns pelos outros and be accountable to each other. e ter cuidado uns dos outros. The devil is busy in trying to stop preachers. O diabo está ocupado tentando fazer com que os pregadores caiam. Keep watch over yourselves. Então, cuide de você mesmo. But also, verse 28, Mas também no versículo 28, keep watch over the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. cuidem também do rebanho que o Espírito Santo lhes colocou para serem presbíteros deles. Be shepherds of the church of God which he bought with his own blood. 28, yeah. Atendei por vós mesmos todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Notice who the flock belongs to. Lembre de a quem pertence o rebanho. Notice who the church belongs to. Lembrem a quem a igreja pertence. It is God's church, É a igreja de Deus, not my church. não a minha igreja. Bought with the precious blood of Christ. Comprado com sangue precioso de Cristo. Christ died for each member of your church. Cristo morreu por cada membro da sua igreja. You didn't, I didn't. Você não morreu, eu também não.
We need to remember that as leaders. Nós devemos lembrar disso enquanto líderes. It is God's church. É a igreja de Cristo. Now, here is something so surprising. Aqui nós vamos ver algumas coisas bem surpreendentes. The Holy Spirit makes us overseers. O Espírito Santo nos fez presbíteros. Now, there are different words for church leaders in this passage, Nessa passagem há palavras diferentes para os líderes da igreja. and they all talk about the same people. Mas essas palavras, de uma certa maneira, estão falando das mesmas pessoas. Verse 17, elders. No versículo 17, tem presbíteros. Verse 28, No versículo 28, overseers. bispos. Verse 28, shepherds. E no versículo 28 também, pastores. Now, these leaders were appointed by the Holy Spirit. Mas estes líderes foram escolhidos pelo Espírito Santo. You may remember the day you started as a pastor or preacher. Você lembra do dia que você começou o seu ministério como pastor? Well, that was when the Holy Spirit made you a pastor. Foi quando o Espírito Santo lhe tornou um pastor. Now, I often feel overwhelmed by the responsibility of leading in God's church. E eu me sinto às vezes sobrecarregado com a responsabilidade de ser um líder na igreja. But I am comforted that the church does not belong to me. Mas eu me sinto confortado porque eu sei que a igreja não me pertence. I am comforted that the Holy Spirit knows what He is doing in putting me into leadership. Eu também me sinto confortado porque o Espírito Santo sabe porque Ele me colocou na liderança da igreja. Think about it. Pense sobre isso. If other people knew you like God knows you, Se outras pessoas lhe conhecessem da maneira como Deus lhe conhece, all your faults, todas as suas falhas, all your wrong thoughts, todos os seus pensamentos errados, all your sins, todos os seus pecados, would they trust you with the kind of work God trusts you with? eles confiariam em lhe dar a tarefa que Deus confiou em lhe dar? They wouldn't, would they? Eles confiariam? But No. God knows everything about us. Mas Deus sabe todas as coisas sobre nós. He has forgiven all our sins. Ele perdoou todos os nossos pecados. And His Holy Spirit has made us overseers by His astonishing grace. E o Espírito Santo nos tornou bispos pela sua graça maravilhosa. We are trophies of grace. Nós somos os troféus da graça de Deus. Keeping watch over God's flock means remembering Paul's warning in verse 31. Então, cuidar do rebanho de Deus é lembrar o que Paulo disse no versículo 31. What is this warning? Olhem essa advertência. Verse 29. Versículo 29. It's the danger of wolf attack. Ele fala aqui dos ataques de lobos. We all know how savage wolves can be. Vocês sabem o quão selvagem é um lobo. They kill for pleasure, not just for food. Eles matam por prazer e não simplesmente por comida. A whole herd of sheep can be destroyed by wolves overnight. Todo um rebanho de ovelhas podem ser destruído por um lobo. Well, Paul warns of wolves that dress up in sheep's clothing. E Paulo adverte que esses lobos muitas vezes se vestem em peles de ovelha. They are within churches. Eles estão nas igrejas. They are nice people. São pessoas simpáticas. They teach truth but distort it. Eles ensinam a verdade, mas a pervertem. And the word for distort here was used to describe badly shaped pots on a potter's wheel. Então a palavra perverter aqui descreve um vaso que foi feito em má forma. The clay is there, but it's the wrong shape. O barro está lá, mas a forma está errada. These wolves reshape the truth to get people to follow them. E esses lobos, eles ajustam a verdade para conseguir seguidores. They might take part of the Bible Eles podem pegar parte da Bíblia and reshape it to say something the Bible does not say. e dar uma outra forma para ela dizer aquilo que não está dizendo. God is love. Deus é amor. He won't judge people. Ele não vai julgar as pessoas. Jesus is the way. Jesus é o caminho. He's not the only way. Jesus é um caminho e não o único caminho. There may be an element of truth in what these wolves say, Pode ter algo de verdade no que esses lobos dizem, but they are dangerous wolves. mas eles ainda continuam sendo lobos perigosos. They may say the Bible is not clear, Eles podem dizer, a Bíblia não é clara,
They may offer new revelations that we need to hear. E eles vão oferecer novas revelações que você precisa ouvir. We need to keep preaching the Bible so our people know truth from error. Então, nós devemos continuar pregando a palavra para que as pessoas que nos ouvem conheçam a verdade. We also need to deal with the people who reshape the truth. Então, nós devemos saber lidar com essas pessoas que dão a outra forma à verdade. We need to watch them. Nós precisamos observá-las. We need to be ready to warn them. Nós também devemos estar prontos a admoestá-las. We need to stop them. Nós devemos fazer com que elas parem. In my church, it's a happy church, A minha igreja é uma igreja feliz, but I know the people who might be wolves. mas eu sei que lá tem pessoas que devem ser lobos. I'm watching them. Eu estou observando-as. In my conversations with one or two people, Nas minhas conversas entre uma ou duas pessoas, they are gifted teachers. eles são mestres, Some people wonder, why are they not teaching in the church? e algumas pessoas perguntam por que eles não estão ensinando na igreja. We know as elders the damage they could do if they taught in the church. Nós, como os líderes da igreja, sabemos o mal que eles poderiam causar na igreja. These people are powerful people. São pessoas poderosas. They are liked in the church. They are liked, people like them in the As church. pessoas gostam deles, But we need to watch them mas precisamos observá-las. and not give in to pressure to give them the pulpit. E não termos sentindo uma pressão de entregar a elas o púlpito. So many churches go wrong here. They have a wolf to come and preach, Então, algumas igrejas falham porque eles trazem lobos para o púlpito. and then 10 years later the church is not what it used to be. E 10 anos depois a igreja não será mais como era antes. Remember Paul's warning. Então, lembrem da advertência de Paulo. Why did Paul do verse 31? Então, ou por que Paulo fala no versículo 31? 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Ele diz que por 3 anos, noite e dias, não cessei de admoestar com lágrimas. Is it because they thought it could never happen to us? Is it because they thought that this wolves could never attack the Ephesian church? Você acha que é porque os lobos nunca atacariam a igreja de Éfeso? But look to the letters in Revelation and we see that the wolves did attack. Você acha que aconteceu em Éfeso não aconteceria com a igreja hoje? Mas olhem as cartas de Apocalipse. We need to remember Paul's warning, Devemos lembrar da advertência de Paulo. and we need to learn the lesson from church history in Revelation. E devemos lembrar disso nas histórias da igreja e no Apocalipse. Now we may feel overwhelmed. E talvez nos sintamos sobrecarregados. Well, we see verse 32, Mas vemos no versículo 32, which is very encouraging. que é muito encorajador. Can you read it? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. The word of God's grace is what we need. A palavra da graça de Deus é tudo o que precisamos. And what we will see after the break is how the church grew through this word. E depois do intervalo que nós vamos ver é como a igreja cresce através desta palavra. The book of Acts records the triumph of the word of God, the victory of the word of God. Então, o livro de Atos nos lembra a vitória da palavra de Deus. And we will do a sprint through Acts for about 10 minutes Então, o que eu vou fazer é dar uma passagem no livro de Atos por uns 10 minutos. to see that the word always triumphs. Victory. Porque aí vamos ver como a palavra sempre triunfa. So we'll have a break now, Então, vamos ter um intervalo agora. and then we'll see the victory of the word of God, E vamos ver então a vitória da palavra de Deus. and then we'll have question time. Vamos ter um momento de perguntas. So what is the secret to church growth? Então, qual é o segredo para o crescimento da igreja? Wouldn't you like to know? Vocês gostariam de saber? We all would. Gostariam? In Acts, we find the secret to church growth.
Em Atos, nós encontramos o segredo para o crescimento da igreja. We've seen before in Acts chapter 1, verse 1, Então, nós vimos antes em Acts chapter 1, verse 1, Atos 1, e versículo 1, that Luke, the author of Acts, speaks of all that Jesus began to do in the gospel, e nós vemos Lucas dizendo o que Jesus começou a fazer no Evangelho, and the book of Acts is all that Jesus continues to do at the Father's right e hand. o livro de Atos é Jesus continuando a fazer o que ele tinha começado no Evangelho. Jesus is the director of world mission. Jesus é o diretor de toda a obra missionária. We saw in Acts 2 that this happens through the Holy Spirit coming upon all believers. Nós vimos então no capítulo 2 de Atos que isso aconteceu porque por meio do Espírito Santo que veio sobre os crentes. Through Jesus, through the Holy Spirit, Através de Jesus, através do Espírito Santo through people. e através das pessoas. First the apostles, Primeiro os apóstolos, and as Acts goes on, it's not just the apostles. e enquanto Atos continua, nós vimos que não ficou isso só com os apóstolos. But that doesn't answer the secret to church growth. Mas este é o segredo do crescimento da igreja. In the way that Luke writes the book of Acts, A maneira como Lucas escreve o livro de Atos, he wants to tell us about the victory of the Word of God. ele quer nos mostrar a vitória da palavra de Deus. When you read narrative or story in the Bible, Quando você lê narrativas ou histórias na Bíblia, we need to listen carefully when the narrator tells us something. nós temos que observar cuidadosamente quando o narrador nos diz alguma coisa. And we see several times in Acts E vemos várias vezes em Atos that Luke writes about the victory of the Word of God. que Lucas escreve sobre a vitória da palavra de Deus. So, do you have fast fingers? Vocês têm 5 dedos? We'll go through a fast tour of Acts. We'll go through a fast journey through Ok. Acts. Vocês têm dedos rápidos porque nós vamos em uma viagem rápida através do livro de Atos. Chapter 2, verse 41. Capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. The first sermon in the early church, 3,000 people accepted the message. No primeiro sermão da igreja primitiva, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. But very early came a threat to church growth, a Mas problem. logo no começo veio uma ameaça à igreja. Chapter 4, verse 29. Capítulo 4, versículo 29. Peter and John were told to stop preaching the word. Disseram a Pedro e João que eles parassem de pregar o evangelho. Did they say, "Oh, okay, we will stop"? Então, mas eles disseram assim: tá bom, nós vamos parar. No. Não. Verse 29, chapter 4. Versículo 29 do capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. And then verse 31. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. So the church growth happened. Então, aconteceu o crescimento da igreja. Chapter 5, verse 28. Capítulo 5, versículo 28. Opposition again. Levantou-se a oposição novamente. Read verse 28 and 29. Versículos 28 e 29 dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Opposition did not stop the victory of the word going out. A oposição não parou a vitória da palavra de Deus. Chapter 5, verse 42. Agora o versículo 42. E todos os dias no templo
e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. But next comes another threat to church growth. E novamente vem uma outra ameaça contra o crescimento da igreja. This time it's not opposition, E não é, nesse caso não é a oposição, it's the leaders being distracted. é que os líderes estavam começando a se distrair. Chapter 6, Capítulo 6, verse 2 to 4. versículos do 2 ao 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Distraction can be the biggest obstacle to the word going out. A distração pode ser um grande obstáculo para que a palavra seja espalhada. Every week I have to fight off distractions. Toda semana eu tenho que combater essas distrações And stay focused on prayer and the ministry of the word. e continuar focado na oração e no ministério da palavra. If you are a member of a church here, Se você é um membro da igreja aqui, help your pastor to be focused on prayer and the ministry of the word. ajude o seu pastor a continuar focado na oração e no ministério da palavra. Protect his time to do this. Proteja esse tempo que ele tem para fazer isso. The word will not grow and increase without this. E a igreja não crescerá sem isso. Do you have deacons or others who can help take burdens off the elders? Você tem diácono ou outras pessoas que podem ajudar os líderes com essas cargas? John Stott, the English preacher, John Stott, o pregador said that inglês, he said that every generation of leaders needs to learn the example of Acts chapter 6. ele diz que toda geração de pregador tem que aprender esta lição de Atos 6. There are always new distractions for us. Sempre haverá distrações para nós. We need to give ourselves to prayer and the ministry of the word. Nós devemos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Look what happened when they appointed deacons, verse 7 of chapter 6. Vejam o que aconteceu quando eles escolheram os diáconos, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Church growth happened when distraction was dealt with. A igreja cresce quando nós cuidamos dessas distrações. So we've seen opposition was no threat to church growth. Nós vemos que a oposição é uma das ameaças ao crescimento da igreja. Distraction was dealt with, sorted out. E a distração aqui foi cuidada, tratada. But next comes another threat to church growth. E agora vem uma outra ameaça ao crescimento da igreja. Chapter 8, verse 1. Capítulo 8, versículo 1. Persecution. Perseguição. What happened was all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Então, por causa disso, muitos dos discípulos foram espalhados por Samaria e pela Judeia. But God used this for a good purpose, Mas Deus usou isso para um bom propósito, so that the gospel would go outside Jerusalem, para que o evangelho saísse de Jerusalém, so that it would go beyond the apostles. para que fosse além do alcance dos apóstolos. So persecution is not a problem for church growth. A perseguição, então, não é um problema para o crescimento da igreja. God can use it to move us to where He wants us to be. Deus pode usar isso para nos levar a lugares que Ele quer que nós vamos. In England, we find amazing nationalities coming to our country. Na Inglaterra, nós temos pessoas de muitas nações vindo para o nosso país. And they bring the gospel with them. And they bring the word of God with them. E eles trazem a palavra de Deus com eles. And we rejoice. E nós nos alegramos. Well, here is another
verse which talks about church growth. E aqui tem um outro versículo que fala sobre o crescimento da igreja. Chapter 11, Capítulo 11, verses 19 to 20. versículos 19 e 20. This is church growth happening where people made plans. Aqui é um crescimento de uma igreja onde as pessoas fazem planejamento. So this was not persecution where they were thrown somewhere else. Não era, esse caso aqui não foi por causa de perseguição ou de algo mais. People made mission plans. As pessoas fizeram um plano missionário. Read 19 and 20. Versículos 19 e 20. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. So the apostles had nothing to do with this. Os apóstolos tinham nada a ver com isto aqui. The word of God was going around everywhere. A palavra de Deus estava espalhando por todas as partes. In chapter 12, No capítulo 12, we find a comment from Luke. nós vemos aqui um comentário de Lucas, Chapter 12, verse 24. versículo 24. Read it. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Even though rulers try to oppose the word of God going out, Mesmo que os governantes se opusessem ao crescimento da palavra, God can deal with rulers. Deus pode cuidar desses governantes. Look what happened to Herod in verse 23. Vejam o que acontece com Herodes, versículo 23. But the word of God continued to spread and flourish. Mas a palavra de Deus continuava a crescer e se multiplicar. Then we go to chapter 15. Então vamos para agora o capítulo 15. A problem for church growth Um problema para o crescimento da igreja was wrong teaching. foi o ensino errado. Chapter 15, verse 1. Capítulo 15, versículo 1 diz: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. So Christians met as a council, Então os cristãos se reuniram num conselho, and verse 11. e o versículo 11: Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. This obstacle to church growth was dealt with, Então esse problema para o crescimento da igreja foi eliminado, and the gospel of grace spread. e o evangelho da graça se espalhou. Next we go on to chapter 19 Agora vamos para o capítulo 19 and verse 20. e versículo 20. Again, Luke, the writer, Então, mais uma vez, o escritor Lucas tells us what was going on. nos diz o que está acontecendo. Verse 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. In Ephesus, there were great problems with demonic opposition. E em Éfeso houve um grande problema de oposição demoníaca. Those who believed stopped what they were doing. E os que creram deixaram de fazer o que eles faziam. And when that demonic opposition was overcome by the word of God, E quando a oposição demoníaca foi vencida pela palavra de Deus, the word of the Lord spread widely and grew in power. então a palavra de Deus cresceu poderosamente. And so we turn to the last verse of Acts, Então agora vamos para o último versículo de Atos. chapter 28, verse 31. Capítulo 28, versículo 31. The apostle Paul O apóstolo Paulo was under guard. estava preso. Were the guards and the Romans able to put the word of God in a cage? Mas os guardas romanos puderam colocar a palavra de Deus numa jaula. Were they able to stop the word of God being victorious? Eles puderam parar a palavra de Deus para que não fosse vitoriosa. Luke, the writer of Acts, encourages us at the end. Então Lucas, o escritor, nos encoraja no final do seu livro. Read verse 31.
pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. The book of Acts tells us the secret of church growth. O livro de Atos nos ensina o segredo para o crescimento da igreja. Except that it's not a secret. It's not a secret anymore. Mas não é mais um segredo. It's the word of God going out victoriously, É a palavra de Deus saindo vitoriosamente. despite opposition, Apesar da oposição, despite distraction, apesar das distrações, despite persecution, apesar das perseguições, with good planning, com bom planejamento, despite false teaching, apesar dos falsos ensinos, despite demonic opposition. apesar das oposições malignas, The word of God triumphs victoriously, a palavra de Deus triunfa vitoriosamente. and we need to have that confidence today. E nós precisamos desta confiança hoje. And we need to think through Acts, E nós devemos pensar, através de Atos, what is it that might stop the word of God triumphing in our churches? o que está fazendo com que a palavra de Deus não triunfe em nossas igrejas. Will we let opposition stop us speaking? Nós vamos deixar que a oposição nos impeça de falar. Will we allow our pastors to be distracted? Nós vamos deixar nossos pastores serem distraídos. Will we get sad about persecution or see it as God's plan? Nós vamos ficar tristes com a perseguição ou vamos ver isso como um plano de Deus? Will we make careful plans for the word to go out? Nós vamos fazer planos bem preparados para a palavra de Deus ser pregada? Will we make the gospel clear and full of grace? E nós vamos tornar o evangelho claro e cheio da graça? Will we be scared by demonic opposition? Nós vamos ficar com medo da oposição maligna? Or will we be like Paul, preaching the kingdom of God and the gospel with all boldness and without hindrance? Ou nós vamos fazer como Paulo e pregar o evangelho com toda a ousadia e confiança? I love the verse that we looked at earlier this morning, Eu gosto muito do versículo que nós olhamos hoje de manhã, where Paul says in chapter 20, verse 32. Yeah, 20, 32. Yeah. Ok. Versículo 30, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. God has given us all we need for church growth. Deus já nos deu tudo o que precisamos para o crescimento da igreja. He has given us the word of God. Ele nos deu a palavra de Deus. But what is needed is for people to explain the word of God. E o que é necessário agora é que haja pessoas que expliquem a palavra de Deus. You remember Philip and the Ethiopian eunuch? Vocês lembram de Filipe e do eunuco etíope? There was the need for explanation. Houve a necessidade de explicação. Chapter 8, verse 31. Capítulo 8, versículo 31. How can I understand what I am reading in Isaiah Como poderei entender o que eu estou lendo em Isaías, unless someone explains it to me? se não tiver alguém que me explique? So, in church growth, we could. This is not the way to do church growth. To get an aeroplane, to hire an aeroplane. This is not how church growth happens. Não é assim que a igreja cresce. Hire an aeroplane Pegar um avião, and then drop out Bibles everywhere over cities. contratar um avião e jogar folhetos sobre uma cidade. The word of God grows through people explaining the word of God to others. A igreja cresce através de pessoas explicando a palavra. I don't come from a Christian family. Eu não vim de uma família cristã. I was given a Gideon's Bible when I was at school. Então eu recebi uma Bíblia dos Gedeões internacionais na escola. I read it, but I didn't understand it. Eu lia, mas eu não entendia. I couldn't understand, why did Jesus die? Eu não entendia por que Jesus morreu. It seemed so sad. Isso parecia muito triste. And then I toured with an orchestra to Singapore.
Então, I went with an orchestra to eu Singapore. fui para Singapura numa orquestra. I stayed with a Christian family. Eu fiquei lá com uma família de crentes. They explained to me why Jesus died. E aí eles me explicaram por que Jesus morreu. I became a Christian. E aí eu me tornei um cristão. I was 16. Eu tinha 16 anos. We need to explain the scriptures. Nós precisamos explicar as escrituras. God uses preachers of the gospel. Deus usa os que pregam o evangelho. That is the secret to church growth. Esse é o segredo para o crescimento da igreja. Now we've got time for questions. Agora nós vamos aproveitar esse momento para perguntas. He's basically... Mais uma vez, bom dia a todos, paz a todos. Por que que a igreja primitiva crescia, não só em questão de numérica, mas em questão de santidade, de comunhão, e nós vemos nos dias de hoje a igreja totalmente assim, estagnada. Por que será que é o ativismo ou é o endurecimento do coração do homem? So why is the church not growing today like in Acts? Então, basicamente é porque a igreja não cresce hoje como crescia em Atos. We need to remember that only God can make people Christians. Nós devemos lembrar que só Deus pode converter as pessoas. But we need to remember how people become Christians. Mas devemos nos lembrar como as pessoas podem se tornar cristãs. It's through the word of God going out. É através da palavra de Deus sendo levada. And we need to remember, like it says in the Psalms, those who sow in tears will reap with joy. Devemos lembrar o que diz o Salmo, que aqueles que saem chorando voltarão sorrindo com seus feixes. In England, very few people are becoming Christians. Na Inglaterra, poucas pessoas estão se convertendo. Some statistics say that the English church is getting smaller. Algumas estatísticas dizem que a igreja inglesa está cada vez diminuindo. If it wasn't for our African brothers and sisters coming to live in England, the figures would look very bad. Se não fosse pelos nossos irmãos da África que moram na Inglaterra, os números ainda seriam bem piores. But we need to remember that if we are sowing the word of God, Mas devemos lembrar que se nós estamos semeando a palavra de Deus, that is God's way for the church to grow. esse é o modo de Deus para o crescimento da igreja. But the danger when the church is in decline Mas o perigo, quando a igreja está em declínio, is that we think that we should be doing something different. é que nós achamos que devemos fazer algo diferente. In England, people try to do different things. They don't share the word of God. E na Inglaterra, as pessoas tentam fazer coisas diferentes e não pregam a palavra de Deus. They say people are not ready to hear the word of God. E eles dizem, as pessoas não estão prontas para ouvir a palavra de Deus. Let's just be social with people and not tell them about Jesus. Eles dizem, então vamos só nos socializar com essas pessoas e não falar do evangelho de Jesus. In my city, they try to do healings on the streets and not tell people about Jesus. They try to heal people on the streets, but not tell them about Jesus. Lá, eles tentam curar as pessoas nas ruas, mas não falar de Jesus. But we need to remember Romans 1:16. Mas devemos lembrar de Romanos 1,16. I am not ashamed of the gospel, Eu não me envergonho do evangelho, because the gospel is the power of God porque é o poder de Deus for the salvation of all who believe. para a salvação de todo o que crê.
Now, as we see few people becoming Christians, Enquanto vemos poucas pessoas se convertendo, it should drive us to pray. deve nos levar à oração. We should not be content with Não, how não things are. devemos nos contentar como as coisas estão. And we need to be dedicated to prayer and the ministry of the word. E devemos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. But revivalism O avivamento can be a distraction as well. pode ser também uma distração. We shouldn't just sit in our churches waiting for revival to happen. E aí vamos apenas nos sentar na igreja e esperar que o avivamento aconteça. We should sow in tears that we might reap with joy. Nós devemos semear com lágrimas para que venhamos colher com alegria. And so many missionaries give us a good example. E muitos missionários nos dão esse exemplo. They spend their whole lives sowing seed. All their lives sowing the seed of the word. Eles dedicam toda a sua vida semeando a palavra de Deus. They don't see anybody become Christians. E às vezes não vê ninguém se convertendo. But then the next generation Mas na próxima geração, sees lots of people become Christians. nós vemos muitas pessoas se convertendo. So we need to stay faithful. Então precisamos continuar fiéis. But your other question was about people growing in holiness in our churches. E a outra parte da pergunta é sobre o crescimento espiritual das pessoas nas igrejas. But that happens as we are stirred up by the word of God being preached. Mas isso acontece quando nós continuamos pregando a palavra de Deus. And as Paul says to Timothy, E Paulo diz a Timóteo, we should teach with great patience. devemos pregar com muita paciência. We should teach with careful instruction. E devemos pregar com instruções cuidadosas. Bom dia, eu sou Eduardo Braz e eu li um livro do Philip Yancey há um tempo atrás e nesse livro ele falava que as gerações ao longo dos séculos vão mudando e a forma de abordagem, a forma da pregação do evangelho também tem que se moldar a essas mudanças. Ele disse que há décadas atrás, aqueles evangelismos em massa, em estádio, que o Billy Graham fazia, atingia muitas pessoas. Só que hoje, hoje na nossa era, o contexto que a gente vive, ele disse que aquilo já ali não funciona mais. Então, a igreja tem que mudar as formas de abordagem. Ela só não pode negar o conteúdo, ela não pode mudar a pregação, mas ela tem que mudar as estratégias. E eu queria saber o que o senhor acha disso. Tim Keller is interesting in how he looks at the history of revivals. Tim Keller, New York. Tim Keller, ele é muito interessante a abordagem que ele faz sobre a história dos avivamentos. He says that in each revival there is something the same and something different. Cada avivamento tem algo diferente a ser dito. This is the thing that is the same in each revival. Ok. Tem sempre coisas que são iguais e diferentes em todo avivamento. The gospel is rediscovered and preached with new clarity. Então, o que sempre acontece em todo avivamento é que o evangelho é redescoberto e pregado. It's not that the gospel wasn't heard before, Não que o evangelho não tenha sido ouvido antes, but God raises up people to preach it very clearly. é que Deus levanta pessoas que pregam o evangelho claramente. That is the same in each revival. É isso que acontece em todos os avivamentos. But Tim Keller says Mas Tim Keller diz também, that each revival has something unique. cada avivamento tem algo único. For Wesley and Whitfield, the English Great Awakening, Wesley? Wesley and Whitfield, Tá. Wesley e Whitfield são os ingleses, avivalistas ingleses. there was open air preaching. Então eles pregavam ao ar livre. In the Wall Street revival in America, E Wall Street, there was a revival in America on Wall Street, American revival. então houve um avivamento americano
there were prayer breakfasts, people gathering to pray at breakfast time. Então havia um momento de oração no café da manhã. As pessoas se reuniam para o café da manhã e oravam. The way that God has used Billy Graham through mass rallies. Então a maneira como Deus usou Billy Graham para grandes massas. But we can easily think that if we copy something from a previous revival, there will be dramatic results. É que às vezes o perigo é que nós achamos que copiando coisas que aconteceram em avivamentos passados vai trazer resultados dramáticos agora. There may not be. Pode não acontecer. It may not be we may not need to copy Billy Graham in booking stadiums. Talvez não copiemos Billy Graham pregando grandes estádios. Especially in England, we may not need to copy open air preaching. Talvez na Inglaterra não vamos copiar os pregadores ao ar livre, It rains a lot. porque chove muito. So we need to think in our generation, Então precisamos pensar na nossa geração. is there some way of preaching the gospel that we need to be thinking about? Há alguma maneira de pregar o evangelho que eu tenho que pensar? So in my area, I'm thinking, should we get a big London bus and go out to villages around and invite people onto the bus to preach the gospel to them? E eu fico pensando ali na minha igreja, olha, se eu poderia pegar um ônibus e sair nos lugares, encher de pessoas e pregar para elas. So we need to be creative and to think and plan. Então nós temos que ser muito criativos e pensar e planejar. But there is something the same in every revival, Mas tem algo que é comum em todos os avivamentos. which is the gospel going out with fresh clarity and force. E é que o evangelho seja pregado de maneira clara e poderosa. Does that help? Ajudou? Bom dia, pastor Richard. Meu nome é Paulo. Inicialmente, o que a gente percebe é que nas últimas décadas, de final do século XX e agora início do século XXI, tanto no Brasil quanto na América Latina, há um vertiginoso crescimento numérico daqueles que se dizem evangélicos. No Brasil, as estatísticas já mostram que nós somos cerca de 30% da população. E aí vai a indagação. Nós temos, de um lado, correntes ou denominações que têm uma ortodoxia, que têm uma doutrina, por vezes, estéril, autocentrada. De outro lado, nós temos igrejas, outras denominações que primam por uma espécie de amplo relacionamento, sem ter profundidade doutrinária, extremos extremamente perigosos. Como fugir disso e ser fiel à verdadeira pregação e levar ao crescimento da igreja? Segundo, é possível, e se possível, em que medida pode ser utilizados o conhecimento humano, a tecnologia e elementos culturais sem perder a centralidade do evangelho? This is a long question. It said that the last decade you see a big growth of the church in Brazil. Then you have two main groups. One that focus on the doctrine, orthodox doctrine, but it doesn't make the church grow. Yeah. The other side, you have big churches with flexible doctrine. They don't focus on a very strong doctrine. Yeah. Okay, and the second question is, how can they use the man knowledge, like technology, cultural thing, and use that to focus on the Bible? There's a danger sometimes when we think we're being faithful, but we are being inflexible. Às vezes há um perigo de nós acharmos que estamos sendo fiéis e ao mesmo tempo sendo inflexíveis. We cannot change the gospel message, Nós não podemos mudar a mensagem do evangelho, but we must be ready to change our culture. mas devemos estar prontos a mudar a nossa cultura. Paul did this. Paulo fez isso 1 Corinthians chapter 9 verse 22. em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar
os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. This section in 1 Corinthians ends with something similar in chapter 10, verse 33. E esta seção de 1 Coríntios termina de maneira similar também no capítulo 10 e versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. So we need to show flexibility with our culture and sometimes even the way we present the gospel. Nós devemos saber que devemos ser flexíveis na nossa cultura e a maneira como às vezes nós pregamos o evangelho. In English culture, Na cultura inglesa, if I preach like this, e se eu pregar assim, people don't listen very easily. as pessoas não vão ouvir com facilidade. If I talk in a more conversational way, Mas se eu pregar de uma maneira assim, que fosse mais uma conversa, with conviction, mas com convicção, people will listen more easily. as pessoas ouvirão com mais facilidade. In England, the culture is anti-authority. A cultura inglesa é anti-autoridade, é contra a autoridade. So the way I preach is to be shaped in a way that will help people to be saved. Então, a maneira como eu prego vai ser formatada de uma maneira que pregue para que as pessoas sejam salvas. With technology, we have lots of young people in our church. Em relação à tecnologia, nós temos muitos jovens nas nossas igrejas. If we didn't use lots of technology, Se nós não usamos a tecnologia, they might think that we are against technology. eles podem achar que nós somos contra a tecnologia. So we use Facebook and website. And Então usamos o Facebook, os sites da internet. I don't know much about it, Eu não sei muito sobre isso. but I leave it to other people to be experts in the church. Então eu deixo que outras pessoas que são experts cuidem disso. There are other things about culture that we want to show it's okay. Mas tem outras coisas na cultura que a gente tem que mostrar que está tudo ok. I don't know about your culture here, Eu não conheço a sua cultura aqui, but we ran a evangelistic course in a pub, in a bar. mas nós fizemos um curso de estudo bíblico num bar. In English culture, people go to pubs not just to get drunk. Na cultura inglesa, as pessoas vão para os bares não só para ficarem bêbadas. They go to socialize and to talk. Eles vão para se socializarem e conversarem. So we ran a course and I had a glass of beer and then no more than one glass, but we talked about the gospel. Então nós fizemos o curso e lá em cima da mesa tinha um copo de cerveja, não além de um copo, só um. I don't know about your culture, Eu não sei sobre a sua cultura, but it's important to be flexible mas é importante ser flexível where there is flexibility so that we might save people. para que onde houver flexibilidade a gente possa salvar as pessoas. Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre a perseguição. Nós vemos Jesus falando sobre perseguição no final das bem-aventuranças, falando que nós deveríamos nos alegrar com a perseguição por causa da palavra. Em Atos nós vemos a igreja sendo perseguida, né? Hoje nós vemos a perseguição do mundo islâmico aos cristãos. Países muçulmanos são países fechados à entrada de cristãos lá, ainda mais com o fim de pregar o evangelho. No entanto, nos últimos anos vimos um movimento, né, dentro do próprio Islã, da perseguição deles contra eles, e aqueles que são perseguidos saem dos seus países de origem e vão para países cristãos, né, o caso dos refugiados. Frequentemente nós vemos governos, obviamente com a preocupação com a segurança nacional, em restringir a entrada de refugiados. Nós, enquanto cristãos, devemos pensar na maneira que os governos pensam ou pensar nesse movimento como uma oportunidade de Deus trazendo essas pessoas, que uma vez que nós vimos aqui que o evangelho é para todos, todos devem ouvir. E lá nos seus países era impossível, e são doutrinados a não
acreditar nos cristãos. E quando eles vêm para os países cristãos, é uma oportunidade que Deus está abrindo para essas pessoas que também devem ouvir o Evangelho. Essa é a minha pergunta. The church must agree with the rulers, the governors, that don't allow the refugees to come to their country, close the borders for the refugees. What is the role of the church? To agree with the governors or see this movement as an opportunity that God given us to preach the gospel? We live in Canterbury, which is very close to France. Okay. Yeah. Nós moramos em Canterbury, que é perto da França. There are migrant camps in France with people trying to come to England. Há campo de refugiados na França que as pessoas tentam passar para a Inglaterra. Our government won't allow many people to come into England. Nosso governo não quer permitir que muitas pessoas venham para o nosso país. This is sad because there are so many people who we should welcome. Isso é triste porque muitas pessoas poderiam ser bem recebidas. So instead, some have gone over to France to help the people there. Então, alguns vão para a França para ajudar as pessoas lá. But it's a big problem because it's governments who deal with these borders. Mas é um problema grande porque é os governos que cuidam dessas fronteiras. But if we find that we have refugees and immigrants where we live, Mas se encontrarmos imigrantes ou refugiados onde nós moramos, then we must do everything to help them. nós devemos fazer tudo para ajudá-los. And it's good just to look around and see where people are, where you live. Então, é apenas observar como são as pessoas que moram onde nós moramos. As a church, we have individuals who help boys who've come over in lorries from Eritrea and Ethiopia. Então, Yeah. nossa igreja há pessoas que cuidam de crianças que vêm, por exemplo, da Eritreia. There is a local secular charity Há uma casa de caridade secular that organizes their help, que organizam a ajuda and we volunteer as a church to be their mentor. e nós nos voluntariamos como igreja para ser o mentor deles. And it may be that there are things that you can do in helping existing charities to do the work. Talvez há coisas que vocês possam se envolver com essas casas de caridade e ajudá-las. For this kind of work, the needs are overwhelming. The needs are very great. Então, nesse tipo de trabalho, a necessidade deles é muito grande. So you need to find teams of people who can help individuals. E você deve encontrar grupo de pessoas para ajudar as pessoas individualmente. Because one person helping another person with such great need, they might be overcome and find it too difficult. Porque só uma pessoa ajudando a outra pessoa, eles podem achar muito difícil, ser uma situação muito difícil. But it's a privilege to be able to help people like that. Mas é um privilégio poder ajudar pessoas assim. Eu quero fazer uma pergunta ao pastor. O que ele acha do que eu vou perguntar? O que está adicionado hoje à teologia sistemática, a chamada teologia carismática e também a prosperidade? Tenho descoberto na minha pesquisa que tem formado um enorme batalhão de desiludidos que não alcançam aquilo que ele é pregado, porque é uma adição de uma coisa impura numa coisa pura, né? E tornam-se hoje os porta-voz dos céticos, né? Prejudicando aqueles que querem entrar na porta da graça, é o que eu tenho observado. Então, anteriormente era mais fácil quando nós pregávamos, as pessoas se convertiam, e hoje mais difícil, porque nas casas que passamos, nos locais que passamos, existe aquele batalhão de eu era, eu fui. Então, o que o senhor acha? Se é verdade o meu pensamento, ou é só pensamento que não está positivo nesse sentido? Mas você está falando da mistura das pessoas hoje? Sim, misturaram a teologia normal, sistemática, original, a teologia carismática e prosperidade, né? Uhum. E as pessoas que o procuram
pensando que alcançam aquilo que lhe é oferecido, não alcançam e tornam-se um batalhão de desiludidos e não aceitam mais a palavra. Acho que aqueles que estão pregando a verdade não é mais verdade. A sua pergunta então é what do you think today there is a mixture of people who heard the gospel and they mix systematic theology, charismatic things. I didn't understand very well, but just want to see your opinion about that. It's not easy to preach the gospel today because when you go to a house, they say, "No, I know that. I was that. I was a former Christian. I was a former something." Okay. Yeah. So they already have some ideas. Some ideas. Yeah. So it's difficult for them to be a Christian. Yeah. The church will always be mixed up in these last days. A igreja dos últimos dias sempre vai ser uma mistura. The book of Ephesians is a great help. Mas o livro de Efésios é uma grande ajuda. We see what Jesus is doing in these last days. E nós vemos o que Jesus está fazendo nesses últimos dias. He is bringing all things together under himself, under Jesus. Está trazendo tudo para Jesus. Chapter 1, verse 10, Capítulo- 9 and 10. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. So Jesus is bringing all things together. He is remaking a broken world. Então, Jesus está fazendo as coisas convergirem, ele está consertando um mundo que foi desconcertado. This is happening as verse 13 happens. Isso acontece enquanto o versículo 13 acontece. It's as we hear the gospel and believe the gospel. Quando nós ouvimos no Evangelho e cremos no Evangelho. So whether people are confused Christians Mesmo que há crentes confusos, or backslidden Christians, or que pessoas que se desviaram, the same message is needed for all. a mesma mensagem é necessária para todos. To hear the message of the gospel. Ouvir a mensagem do Evangelho. Through hearing and believing this message, Ouvindo e crendo nesta mensagem, the church worldwide is being built. a igreja será então edificada. And as we reach out to brothers and sisters who've had poor teaching, E quando nós nos dirigirmos a irmãos que têm um ensino fraco, we need to see Ephesians 4. nós precisamos ver Efésios capítulo 4. We need to speak the truth in love. Nós devemos falar da verdade em amor To build up the church. para edificarmos a igreja. So we need to think beyond our denomination. Então nós devemos pensar além da denominação, We need to think beyond our local church. devemos pensar além da igreja local, We need to think beyond our favorite points of doctrine and theology. nós devemos pensar além da nossa parte favorita da doutrina ou da teologia sistemática, Where there is a brother or sister who believes the same gospel, onde há irmãos e irmãs que creiam no mesmo evangelho. it is my duty to help them and love them and speak the truth to them. É meu dever falar com elas, pregar para elas e cuidar delas. And it's their duty to do that for me. E é também a dever delas fazer isso por mim. And we need to avoid divisions, E devemos evitar as divisões, because Jesus in John 17 porque Jesus, em João 17, prays for the unity ora pela unidade of all those who believe in him through the apostles' message. pela unidade de todos aqueles que creem nele através da pregação dos apóstolos. John chapter 17 verse 20. João 17, versículo 20. And it's been a joy on this conference Tem sido uma alegria desta conferência to speak to people from different church backgrounds. que eu tenho falado para irmãos e irmãs de diferentes igrejas. We are all one in Christ Jesus, Nós somos um em Cristo. and we can learn from and help each other. Nós devemos e podemos aprender uns com os outros e cuidar um dos outros.
Bom dia. Eu estou auxiliando meu colega. Ele pergunta o batismo com o Espírito Santo no capítulo 2 de Atos. Depois lá no capítulo 19, está repetindo a manifestação de novo do Espírito com dons de línguas. E a pergunta, se eu não entendi errado, é se continua hoje também chamando assim o batismo com o Espírito Santo. Com dom, Seria isso? com dom de língua? Com dom de línguas, ok. Okay. In chapter 2, you see people, they are baptized with the Holy Spirit and they speak in different tongues. You see the same thing in chapter 19. Okay? Repeat the tongues. His question is it today, does it occur again today? Okay, yeah. So the baptism of the Spirit O batismo do Espírito Santo happened in Acts 2, aconteceu no capítulo 2 de Atos, but in Acts 19, mas aqui em Atos 19, these people were not Christians. essas pessoas não eram crentes. So John's baptism Então, o batismo de João wasn't the baptism of the Spirit. não era o batismo do Espírito. So this was something quite unusual. Então, isso aqui foi algo incomum. So this is not normal for today. Então, isso aqui não é normal para hoje. So Paul in Galatians Então, Paulo, em Gálatas, reminds the Galatian people lembra os irmãos de da Galácia about when they received the Spirit. sobre quando eles receberam o Espírito. Galatians chapter 3 verse 2. Capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? We receive the Spirit the moment we believe. Então recebemos o Espírito no momento em que cremos. Our experience of the Holy Spirit in all our Christian life, we experience the Holy Spirit in all our Christian life Experimentamos o Espírito Santo em toda a nossa vida cristã, in different ways. de maneiras diferentes. We might grieve the Holy Spirit. Make Nós him- podemos entristecer o Espírito. Paul in Ephesians says, go on being filled with the Holy Spirit. Paulo diz em Efésios: sejam cheios do Espírito. But that is to have the Holy Spirit having more influence in every part of our lives. E o Espírito Santo deve ter o máximo de influência possível em todas as partes da nossa vida. I heard of an English comedian Eu ouvi um comediante inglês, called Spike Milligan. Spike Milligan, yeah. Spike Milligan. He comes from London. Ele é de Londres. And when he says to people that he comes from London, they say, which part of London? Quando ele diz que ele é de Londres, as pessoas perguntam: que parte de Londres? And to be funny, he says, every part of me. Ele diz, para ser engraçado, ele diz: todas as minhas partes. And to be filled with the Spirit Então, ser cheio do Espírito is to have every part of us under the influence and control of the Spirit of God. é ter todas as partes, todas as nossas partes controladas e cheias, influenciadas pelo Espírito Santo. So we may have very powerful experiences of the Holy Spirit, Podemos ter experiências poderosas com o Espírito Santo, but He is the same Spirit who entered us the moment we believed. mas ele é o mesmo Espírito que entrou em nós no momento em que cremos. Nós temos mais um jovem lá atrás que deseja fazer uma pergunta. Ainda estamos chegando naquele horário do almoço, né, para dar também uma descansada, né, meus amados? Tem a tarde e também a noite. Então nós vamos ouvi-lo mais uma vez, ouvir mais uma pergunta e aí teremos aquele momento de fechar. Bom dia. Entre as ameaças para o crescimento da igreja, foi destacado a distração como um grande obstáculo para a pregação da palavra. Que exemplos de coisas que podem gerar essa distração da igreja? One of the problems for church growth is distractions. So can you name some distractions that keep church not from growing? It's a problem for church growth. Yeah, the distractions are everywhere. As distrações estão em todos os lugares. And that's where we need to put the priorities in place every week.
Então, é por isso que temos que colocar a prioridade no seu lugar toda semana. If you're a pastor or a preacher, Se você é um pastor, um pregador, work with your diary. ok, Work- escreva no seu diário, no seu caderno. So to think, I need to spend 8 hours to prepare my sermon for Sunday. Talvez você possa escrever pensando assim, eu tenho que gastar 8 horas no meu sermão para pregar no domingo. Maybe longer. Ou talvez mais. But put that in the diary so that when somebody says, "Can you do this?" you say, "I'm busy." Então você escreve isso porque quando alguém chegar e dizer assim, você pode fazer isso aqui? Ele diz, não, eu estou ocupado. I'm doing something that night. Eu estou fazendo isso nessa noite. I'm meeting with God and listening to Him. Eu tenho um encontro com Deus e vou ouvi-lo. That is the most important meeting I have for the sake of the people in the church. Esse é o encontro mais importante que eu tenho para servir o povo da igreja. Now, the distractions that stop me from doing that are everywhere. Então, as distrações que me impedem de fazer isso estão por toda parte. I've started to work in my shed in the garden. Is it shed? Hut? House in the Okay. tool shed? Okay, the place you put your tools. Tools, yeah. Okay. Eu estou fazendo uma dispensa para colocar as minhas ferramentas no meu quintal. I'm away from emails. I can't check emails. Eu tenho que também checar meus e-mails. I can't be distracted by the children. Eu também posso me distrair com as crianças. I can't be distracted by people who knock on the door Eu posso me distrair também com pessoas batendo na porta, because I am out in the garden. porque eu estou lá fora no quintal. That's one way that I deal with my distractions to be really focused on teaching the É Bible. assim que eu cuido das distrações para que eu continue focado na palavra. But if you're a church member, you can help your pastor with this. Mas se você é um membro de uma igreja, você pode ajudar o seu pastor com essas coisas. Ask your pastor, are you having enough time to prepare? Você pode perguntar ao seu pastor, você está tendo o tempo bastante para preparar o seu sermão? Are you as elders having enough time to pray? Como líderes, temos tempo bastante para orar? We need to be ruthless and focused. Nós devemos que ser focado totalmente. Thank you. Obrigado.